A chuva típica de março em São Paulo transformava as ruas da Vila Madalena em um labirinto de guarda-chuvas coloridos e passos apressados. Era uma dessas tardes onde o céu parecia carregar toda a melancolia do outono paulistano, quando as pessoas se refugiavam nos cafés aconchegantes espalhados pelas ruas arborizadas do bairro. Beatriz Oliveira caminhava devagar pela rua Fradique Coutinho, seu laptop velho pesando na mochila desgastada. Aos 26 anos, ela carregava nos ombros o peso de sonhos que pareciam cada vez mais distantes. O cabelo castanho escuro estava preso em um coque desalinhado, algumas mechas rebeldes escapando e grudando no rosto úmido. Usava um casaco de lã que já conhecia 5 invernos paulistanos, jeans desbotados e a bota marrom que ganhara da mãe no aniversário de 23 anos. 3 meses. 3 meses desde que a Pixel Criativo, a startup de design que ela fundara com a melhor amiga da faculdade, havia falido de forma espetacular. Não foi apenas o fracasso financeiro que a devastou, mas a forma como aconteceu. Mariana, sua sócia e suposta amiga, havia fechado um contrato milionário pelas suas costas e depois desaparecido com o cliente e o dinheiro. Beatriz descobriu tudo através de um e-mail automático do banco, informando que a conta da empresa estava sendo encerrada. O apartamento de um quarto na Vila Buarque era tudo o que restara. Pequeno, com infiltração no teto do banheiro e vizinhos que pareciam ter decidido que 6 horas da manhã era o horário ideal para reformas. Mas era seu refúgio, seu ateliê improvisado, onde ela passava as madrugadas criando layouts para pequenos empresários que pagavam o mínimo possível. Beatriz empurrou a porta do grão inverso e foi imediatamente abraçada pelo aroma familiar de café torrado e canela. O lugar havia se tornado sua segunda casa nos últimos meses. Localizado em uma casinha amarela que resistia bravamente à especulação imobiliária, o café tinha aquele charme meio desorganizado que só os lugares autênticos conseguem manter. As paredes eram decoradas com obras de artistas locais, prateleiras repletas de livros usados e plantas que pendiam do teto em vasos de cerâmica. O Wi-Fi funcionava bem. Os proprietários, seu Carlos e Dona Marta, a conheciam pelo nome e nunca a incomodavam quando ela ficava horas na mesma mesa, fazendo um café durar uma eternidade. "Oi, Bia!" A voz carinhosa de Dona Marta a recebeu. "O de sempre?" "Oi, Dona Marta. Pode ser." Beatriz sorriu com genuína gratitude. O de sempre era um café com leite e um pão de açúcar que custava R$8, seu orçamento diário para alimentação quando estava trabalhando fora de casa. Sua mesa favorita, no canto próximo à janela, estava livre. Beatriz se acomodou na cadeira de madeira, abriu o laptop e suspirou. A tela exibia um e-mail do Sr. Augusto, dono de uma pequena padaria no Butantã, reclamando que o logotipo que ela havia criado não transmitia a essência artesanal do negócio. Era a 4ª revisão. O valor total do trabalho? R$200. Ela olhou pela janela, observando a vida acontecer na rua. Estudantes da PUC caminhavam em grupos, guarda-chuvas entrelaçados, rindo de piadas que só eles entendiam. Comerciantes fechavam as portas cedo por causa da chuva. Uma mulher elegante passava apressada, falando alto no telefone sobre uma reunião que havia perdido. "Talvez eu devesse ter aceito aquele emprego no banco", murmurou para si mesma, lembrando da oferta que recebera logo após se formar. Salário fixo, benefícios, carteira assinada. Sua mãe havia implorado para que aceitasse. "Design é hobby, filha. Vida real é conta para pagar." Mas Beatriz não conseguia imaginar-se atrás de uma mesa corporativa, criando planilhas e relatórios. Ela nascera para criar, para transformar ideias em cores e formas. Mesmo que isso significasse viver com R$500 por mês e torcer para que a chuva não estragasse o tênis furado. O sino da porta tocou, trazendo uma rajada de vento frio. Beatriz levantou os olhos e viu um homem alto entrar, carregando uma menina pequena no colo. Ele era bonito de um jeito discreto, com cabelos castanhos levemente bagunçados pela chuva e barba por fazer. Usava um suéter azul marinho,
jeans escuros e um relógio que, mesmo à distância, parecia caro. Mas foi a menina que capturou sua atenção. Pequena, com cerca de 6 anos, cabelos cacheados presos em rabos de cavalo desalinhados e olhos enormes que pareciam assustados. Ela mantinha as mãos pressionadas contra os ouvidos, o corpo tenso contra o peito do homem. Por favor, a voz dele chegou até Beatriz enquanto ele se aproximava do balcão. Tem alguma mesa livre, minha filha? Ela fica ansiosa com muito barulho. Dona Marta olhou ao redor do café lotado e balançou a cabeça com pesar. Ah, querido, está tudo ocupado. Esse tempo chuvoso traz todo mundo para cá. A menina começou a tremer. Beatriz podia ver as lágrimas se formando nos olhos dela, o desespero crescendo. O homem sussurrava palavras tranquilizadoras, mas era óbvio que ele também estava desesperado. Sem pensar 2 vezes, Beatriz levantou a mão. Aqui tem espaço, disse, fechando o laptop e gesticulando para as cadeiras vazias em sua mesa. Podem se sentar. O homem virou-se para ela, surpresa evidente em seus olhos. Tem certeza? Não queremos incomodar. Não incomoda nada. Beatriz sorriu para a menina. Qual é o seu nome? Sofia. A resposta veio em um sussurro quase inaudível. Sofia. Que nome lindo! Beatriz fez um gesto gentil para que se aproximassem. Eu sou Beatriz, mas pode me chamar de Bia. O homem caminhou até a mesa, ainda carregando a filha. Eu sou Rafael. Muito obrigado mesmo. Nós não saímos muito, e eu ainda estou aprendendo a lidar com essas situações. Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que tocou Beatriz profundamente. Ela organizou seus materiais, deixando mais espaço na mesa pequena. Imagino que deve ser difícil. Sofia, você gosta de desenhar? A menina assentiu timidamente, ainda colada ao pai. Beatriz abriu sua mochila e retirou um estojo de lápis coloridos que sempre carregava. Eram velhos, alguns já muito pequenos de tanto uso, mas ainda funcionais. Quer desenhar alguma coisa? Tenho papel aqui. Os olhos de Sofia se iluminaram um pouco. Rafael a ajudou a se sentar na cadeira ao lado de Beatriz, ele mesmo ocupando a cadeira em frente. Posso desenhar uma borboleta? Sofia perguntou, sua voz ainda baixa, mas com um tom de esperança. Claro, eu adoro borboletas. Beatriz separou alguns lápis coloridos e entregou uma folha em branco. Que cores você quer usar? Enquanto Sofia se concentrava no desenho, Beatriz observou Rafael discretamente. Ele pediu um café expresso e um chocolate quente para a filha, e ela notou como ele falava com Dona Marta. Educado, mas com a naturalidade de quem estava acostumado a ser atendido em lugares mais sofisticados. Você trabalha aqui? Rafael perguntou, apontando para o laptop. Mais ou menos. Sou designer gráfica freelancer. Esse café virou meu escritório unoficial. Beatriz sorriu. E você? Trabalha por aqui? Não exatamente. Tenho um escritório no centro, mas estava levando Sofia ao médico aqui perto. Ela tem algumas questões com ansiedade social. Ele baixou a voz, observando a filha que estava completamente absorta no desenho. Ela parece uma menina muito doce. Só está passando por uma fase difícil. Rafael hesitou, como se quisesse dizer mais, mas decidiu manter a privacidade. Perdeu a mãe há 2 anos. Ainda estamos aprendendo a ser só nós 2. O coração de Beatriz se apertou. Ela entendeu imediatamente por que Rafael parecia tão perdido, tão desesperado para encontrar um lugar seguro para a filha. Sinto muito, disse suavemente. Pronto. Sofia levantou o papel, exibindo orgulhosa uma borboleta colorida. As cores saíam um pouco das linhas, mas tinham uma espontaneidade linda. Ficou perfeita. Beatriz sorriu genuinamente. Você tem muito talento. Posso desenhar uma também? Sofia assentiu animada. Beatriz pegou outro papel e começou a esboçar uma borboleta mais elaborada, mas sem tentar competir com a da menina. Em vez disso, criou uma que parecia estar voando em direção à borboleta de Sofia.
Olha, elas vão ser amigas, disse Beatriz, aproximando os desenhos. Sofia riu pela primeira vez desde que entraram no café. Foi um som cristalino, que fez Rafael relaxar visivelmente os ombros. Ela não ri assim faz tempo, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Beatriz. Eles passaram a próxima hora conversando sobre coisas simples. Sofia contou sobre a escola, sobre como não gostava de educação física porque era muito barulhenta, sobre o gato que vivia no prédio dela. Beatriz falou sobre os desenhos que fazia, sobre como cada cor tinha uma personalidade diferente. Rafael observava a interação com fascínio. Beatriz não falava com Sofia como os adultos costumavam fazer com crianças. Não usava voz artificial nem diminutivos excessivos. Ela falava com Sofia como uma igual, respeitando suas opiniões e medos. Você tem filhos? Rafael perguntou em um momento em que Sofia estava concentrada colorindo uma nova borboleta. Não, mas tenho uma sobrinha da idade da Sofia, e sempre gostei de crianças. Beatriz sorriu. Elas são mais honestas que os adultos. Não fingem gostar de coisas que odeiam. Definitivamente, Rafael riu baixinho. Sofia me dá feedback bem direto sobre tudo, principalmente sobre minha culinária. Você cozinha? Estou aprendendo. Força da necessidade. Ele fez uma careta. Ontem tentei fazer panqueca e ficou parecendo um disco voador queimado. Beatriz riu e Rafael sentiu algo se mover em seu peito. Fazia tempo que não ouvia uma risada tão genuína, tão reconfortante. Panqueca é traiçoeira, disse Beatriz. Parece fácil, mas tem técnica. Você cozinha? Sobrevivo. Minha mãe sempre dizia que eu ia morrer de fome se não aprendesse pelo menos o básico. Beatriz brincou com o lápis entre os dedos. Mas confesso que minha especialidade é miojo gourmet. Miojo gourmet? Adiciono ovo, cebolinha, às vezes um tomate. Vira um prato sofisticado. Ela riu de si mesma. Ou pelo menos é o que eu me convenço. Rafael sorriu. Havia algo refrescante na honestidade dela, na forma como não tentava impressionar ou criar uma versão melhorada de si mesma. Em seu mundo, as pessoas sempre pareciam estar representando um papel, especialmente quando descobriam quem ele era. Papai, Sofia puxou a manga dele. Posso levar os desenhos para casa? Claro, amor. Rafael olhou para Beatriz. Se não se incomodar. São dela agora, disse Beatriz, ajudando Sofia a organizar os desenhos cuidadosamente. Mas quero que prometa uma coisa. O quê? Sofia perguntou curiosa. Que vai continuar desenhando. Você tem um talento especial. Sofia assentiu vigorosamente, abraçando os desenhos contra o peito. A chuva havia parado, e o café começava a se esvaziar. Rafael percebeu que haviam passado quase 2 horas ali, e Sofia havia interagido mais com Beatriz do que com qualquer adulto nos últimos meses. Acho que precisamos ir, disse ele relutante. Sofia tem aula de piano às 6. Claro. Beatriz começou a guardar seus materiais. Foi muito bom conhecer vocês dois. Bia, Sofia disse, hesitando. Você vem aqui sempre? Quase todo dia. Posso desenhar com você de novo? Beatriz olhou para Rafael, que assentiu. Claro que pode, Sofia. Sempre que quiser. Eles se despediram com acenos e Beatriz os observou saindo. Rafael segurava a mão de Sofia, que caminhava com um passo mais leve, os desenhos protegidos embaixo do casaco. Dona Marta se aproximou da mesa com um pano, começando a limpar. Que menina doce, comentou. E o pai parece um bom homem. Sim, concordou Beatriz, observando-os pela janela. Parecem. Ela reabriu o laptop, mas não conseguiu se concentrar no logotipo da padaria. Continuava pensando no sorriso de Sofia, na forma como Rafael a olhava quando ela ria, na sensação estranha de que algo importante havia acontecido naquela tarde chuvosa. Do lado de fora, Rafael ajudava Sofia a entrar no carro, um sedã preto discreto estacionado em frente ao café. Ele olhou uma última vez pela janela, vendo Beatriz debruçada sobre o laptop, uma mecha de cabelo caindo sobre o rosto concentrado. Papai, Sofia disse, enquanto ele ajustava o cinto de segurança dela.
Eu gostei da Bia. Eu também, amor. Ela foi muito gentil com você. Você acha que ela vai estar lá amanhã? Rafael ligou o carro, pensando na pergunta. Não sei, Sofia, mas se ela estiver, podemos passar lá para dizer oi. Posso levar desenhos para ela? Claro que pode. Enquanto dirigiam pelas ruas da Vila Madalena, Rafael se pegou pensando em Beatriz. Havia algo nela que o intrigava, a forma natural como lidara com Sofia, a honestidade sem artifícios, o jeito como seus olhos se iluminavam quando falava sobre desenhos. Fazia 2 anos que ele não se sentia interessado em conhecer alguém melhor. 2 anos desde que o mundo havia desabado e ele precisara aprender a ser pai solteiro, CEO de uma empresa em crescimento e, ao mesmo tempo, o único porto seguro de uma menina traumatizada. Mas havia algo em Beatriz que o fazia querer quebrar a rotina cuidadosamente construída. Algo que o fazia pensar em cafés chuvosos e risadas genuínas. Papai, Sofia disse, interrompendo seus pensamentos. Posso aprender a fazer borboletas de verdade como a Bia? Borboletas de verdade? Ela disse que cada cor tem uma personalidade. Quero aprender sobre as personalidades das cores. Rafael sorriu, observando a filha pelo retrovisor. Era a primeira vez em meses que ela demonstrava interesse em aprender algo novo, em se conectar com o mundo além do apartamento e da escola. Vamos ver o que podemos fazer, prometeu. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Rafael ficou no escritório de casa, tentando focar nos relatórios da empresa. Mas continuava pensando na tarde no café, na forma como Beatriz havia transformado um momento de ansiedade em algo especial. Ele pegou o telefone e, quase sem pensar, digitou Grão Inverso Vila Madalena no Google. O café tinha uma página simples, com fotos do ambiente aconchegante e horários de funcionamento. Nas resenhas, várias pessoas mencionavam a hospitalidade dos donos e o ambiente perfeito para trabalhar. Rafael guardou o telefone, sentindo-se um pouco ridículo. Ele era um homem de 34 anos, CEO de uma das fintechs mais promissoras do país, e estava pesquisando um café na internet porque queria ter um motivo para voltar lá. Mas quando pensou no sorriso de Sofia, na forma como ela havia se animado pela primeira vez em meses, Rafael decidiu que talvez fosse hora de permitir que algumas coincidências acontecessem. No apartamento na Vila Buarque, Beatriz fechava o laptop depois de finalmente terminar a 5ª versão do logotipo da padaria. Eram quase 11 da noite, e ela sentia as costas doendo de ficar curvada sobre a mesa improvisada. Ela foi até a cozinha pequena e preparou um chá de camomila, seu ritual noturno. Enquanto esperava a água ferver, folheou um bloco de desenhos que mantinha na mesa de centro. Páginas e páginas de esboços, logos rejeitados, ideias para campanhas que nunca saíram do papel, estudos de cores e formas. Ela parou em uma página em branco e, sem pensar muito, começou a desenhar. Uma borboleta tomou forma, depois outra, depois um homem segurando uma menina pequena. Ela não era boa com retratos, mas conseguiu capturar algo da essência daquele momento no café. Idiota, murmurou para si mesma, arrancando a folha e amassando. Você nem sabe o sobrenome dele. Mas mesmo amassando o desenho, ela não conseguia parar de pensar em Rafael. Na forma como ele olhava para Sofia, como se ela fosse o centro do seu universo. Na vulnerabilidade em sua voz, quando falou sobre serem só os dois. Na forma como ele a havia olhado quando ela fez Sofia rir. Beatriz apagou as luzes e se deitou, mas o sono demorou a vir. Ela ficou olhando para o teto manchado, pensando se os veria novamente, se Sofia voltaria ao café, se aquele encontro significara algo, ou se tinha sido apenas uma gentileza passageira em uma tarde chuvosa. Lá fora, São Paulo continuava acordada, seus 8 milhões de habitantes vivendo suas vidas, cruzando caminhos, perdendo oportunidades, encontrando amor. E em 2 lugares diferentes da cidade, 2 pessoas adormeciam pensando em borboletas coloridas e na possibilidade de que, às vezes, os melhores encontros acontecem quando menos esperamos. A chuva havia parado, mas deixara a cidade limpa e cheirando a possibilidade. E amanhã seria outro dia, com novas chances, novos cafés,
novos desenhos, novos começos. 3 dias se passaram desde o encontro no café, e Beatriz se pegou olhando para a porta do grão inverso sempre que o sino tocava. Ela tentava se concentrar no novo projeto, uma identidade visual para uma loja de roupas vintage. Mas seus pensamentos vagavam constantemente para Sofia e Rafael. Era quinta-feira à tarde quando ela decidiu sair mais cedo do café. A chuva voltara, mas mais fraca dessa vez, criando uma garoa fina que deixava o ar com cheiro de terra molhada. Beatriz caminhou pela rua Fradique Coutinho, observando as vitrines iluminadas e as pessoas apressadas sob guarda-chuvas. Ela parou em frente a uma papelaria pequena, atraída por um display de lápis aquarela na vitrine. Eram caros demais para seu orçamento atual, mas ela gostava de admirar os materiais que um dia esperava poder comprar. Enquanto observava as cores vibrantes organizadas em gradientes perfeitos, uma voz familiar a fez virar-se. Bia. Sofia estava parada a poucos metros, segurando a mão de Rafael. Ela usava um vestido azul com estampa de unicórnios e uma jaqueta jeans, os cabelos soltos e ainda úmidos da garoa. Sofia, que surpresa boa! Beatriz sorriu, agachando-se para ficar na altura da menina. Como você está? Bem, eu trouxe desenhos para você. Sofia soltou a mão do pai e correu até Beatriz, tirando folhas dobradas do bolso da jaqueta. Fiz mais borboletas, mas essas são diferentes. Beatriz desdobrou os papéis cuidadosamente. Eram 3 desenhos, uma borboleta amarela e laranja, outra azul e roxa, e uma terceira que misturava todas as cores do arco-íris. Ficaram lindas. Cada uma tem sua própria personalidade, exatamente como conversamos. Beatriz apontou para a primeira. Esta parece alegre, como um dia de sol. Essa é a Sunny, disse Sofia orgulhosa. E a azul é a Calm, porque a azul me deixa mais tranquila. Rafael se aproximou, observando a interação com aquele sorriso discreto que Beatriz estava começando a reconhecer. Desculpe aparecer assim. Estávamos voltando do dentista e Sofia insistiu para passarmos na papelaria. Ela disse que você talvez estivesse por aqui. Não precisa se desculpar. É sempre bom ver vocês dois. Beatriz se levantou, notando que Rafael usava uma camisa social azul clara sob o casaco, calça social e sapatos que definitivamente custavam mais que seu aluguel mensal. O dentista correu bem? Só limpeza, respondeu Sofia. O Dr. Ricardo disse que meus dentes estão perfeitos. Claro que estão. Você tem um sorriso lindo. Rafael observou como Beatriz interagia com Sofia, sempre no nível da criança, sempre interessada genuinamente no que ela tinha a dizer. Era diferente da forma como outras pessoas se comportavam ao redor de sua filha, sempre com aquela voz forçadamente animada que adultos usam quando não sabem realmente conversar com crianças. Bia, Sofia puxou a barra do casaco dela. Você quer vir tomar sorvete com a gente? Papai disse que podemos ir na sorveteria da Rua Harmonia. Beatriz hesitou, olhando para Rafael. Não quero atrapalhar. Não está atrapalhando, ele disse rapidamente. Seria ótimo ter sua companhia. Havia algo em sua voz, uma sinceridade que fez o coração de Beatriz acelerar um pouco. Então aceito. A sorveteria Gelato de Marco era pequena e aconchegante, com apenas 6 mesas e um balcão repleto de sabores artesanais. Sofia escolheu sorvete de morango com granulado colorido. Rafael pediu café com nozes e Beatriz optou pelo tradicional creme com calda de chocolate. Eles se sentaram próximo à janela, observando a movimentação da rua. Sofia comia devagar, saboreando cada colherada enquanto contava para Beatriz sobre a escola, sobre sua professora preferida e sobre como estava aprendendo a tocar piano. Você toca algum instrumento? Rafael perguntou para Beatriz. Tentei violão na adolescência, mas não tenho coordenação. Ela riu. Minha mãe dizia que eu fazia o violão chorar, e não de emoção. Sofia giggled. Eu também faço o piano chorar às vezes, mas o professor Fernando diz que é normal no começo. E você, Rafael, toca algo? Beatriz perguntou,
percebendo que sabia muito pouco sobre ele além do fato de ser pai solteiro e trabalhar no centro. Piano também, como a Sofia. Toco desde criança. Ele deu uma colherada no sorvete. Minha mãe insistia. Dizia que música desenvolve disciplina. Papai toca muito bem, Sofia disse com orgulho evidente. Ele toca músicas tristes quando pensa que eu não estou ouvindo. Rafael ficou levemente vermelho. Sofia. Mas eu gosto. Significa que ele sente as coisas, como você disse sobre as cores, Bia. Beatriz sentiu o peito apertar com a pureza da observação de Sofia. Ela olhou para Rafael, que estava concentrado no sorvete, claramente desconfortável com a revelação da filha sobre suas músicas tristes. Música é como desenho, disse Beatriz suavemente. Às vezes precisamos expressar o que está aqui dentro. Ela tocou levemente o peito, mesmo que seja triste. Faz parte de quem somos. Rafael levantou os olhos e a olhou com gratidão. Era isso. Essa compreensão natural, sem julgamentos, que o estava atraindo para Beatriz. Depois do sorvete, eles caminharam sem pressa pelas ruas do bairro. Sofia ia entre os dois, segurando a mão de cada um, tagarelando sobre os desenhos que pretendia fazer para Beatriz. O sol começara a aparecer entre as nuvens, criando reflexos dourados nas poças d'água. Bia, Sofia disse de repente, você tem namorado? Sofia? Rafael tentou intervir, mas Beatriz riu. Não tenho, Sofia, por quê? Porque papai também não tem namorada. A vovó sempre pergunta por que ele não arranja uma namorada. Rafael parecia querer desaparecer. Sofia, não é educado fazer esse tipo de pergunta. Está tudo bem, Beatriz sorriu. Crianças são naturalmente curiosas e sinceras. Eles pararam em um semáforo, esperando o sinal abrir. Sofia continuou. Papai é muito bonito e cozinha bem. Bom, às vezes. Ele fez macarrão ontem que estava gostoso. Fico feliz em saber que as habilidades culinárias dele estão melhorando, Beatriz disse divertida. Mas ele ainda queima torrada, Sofia acrescentou, fazendo Beatriz rir alto. O sinal abriu e eles atravessaram. Do outro lado da rua, Beatriz parou. Bom, acho que preciso voltar. Tenho um projeto para entregar amanhã cedo. Claro, Rafael disse, mas ela percebeu uma ponta de decepção em sua voz. Bia, Sofia a abraçou pela cintura. Você vai estar no café amanhã? Provavelmente sim. Posso levar mais desenhos? Sempre. Eles se despediram com acenos, e Beatriz começou a caminhar em direção ao metrô. Estava a 2 quadras da estação quando percebeu os passos atrás dela. No início, não deu importância. Era uma rua movimentada. Normal ter outras pessoas caminhando na mesma direção. Mas quando virou na rua Aspicuelta, uma rua mais vazia, os passos continuaram, e pareciam estar acelerando. O coração de Beatriz começou a bater mais rápido. Ela se lembrou de todas as histórias que ouvia sobre mulheres sendo seguidas, assaltadas, atacadas. Tentou se convencer de que estava sendo paranoica, mas seus instintos gritavam que algo estava errado. Ela acelerou o passo, fingindo olhar as vitrines das lojas para tentar ver quem estava atrás dela. No reflexo de uma janela, conseguiu distinguir a silhueta de um homem, mas não conseguiu ver o rosto. O pânico começou a tomar conta. A rua estava praticamente vazia, apenas algumas pessoas distantes. Beatriz procurou por uma loja aberta onde pudesse entrar, mas a maioria já havia fechado. Os passos ficaram mais próximos. Sem pensar, ela começou a correr. Seus pés bateram pesadamente no asfalto molhado, o coração martelando no peito. Ela podia ouvir os passos acelerando atrás dela. Não tinha certeza se eram reais ou se sua mente estava criando fantasmas. Foi quando colidiu com alguém. Ei, calma! Mãos firmes a seguraram pelos ombros, impedindo que ela caísse. Beatriz, sou eu, Rafael. Ela olhou para cima, ofegante, os olhos arregalados de medo. Eu acho que alguém estava me seguindo. Rafael imediatamente se virou, olhando na direção de onde ela havia vindo. A rua estava vazia, apenas algumas pessoas distantes caminhando normalmente. Você está tremendo.
ele disse, notando como ela mal conseguia ficar em pé. Vem aqui. Ele a guiou até uma entrada de prédio, oferecendo proteção da garoa que havia voltado. Respira fundo. Você está segura agora. Beatriz obedeceu, tentando controlar a respiração acelerada. Desculpa, Deve ter sido paranoia minha. Não se desculpe. Instinto de autopreservação é importante. Rafael olhou novamente pela rua. Onde você estava indo? Para o metrô, Vila Madalena. Sofia está no carro com o motorista ali na esquina. Deixa eu te levar em casa. Não precisa, Beatriz. A forma como ele disse seu nome, firme, mas gentil, a fez parar de protestar. Por favor. Eu não vou conseguir dormir em paz sabendo que você pegou o metrô sozinha depois disso. Ela assentiu, ainda um pouco trêmula. Eles caminharam até o carro, um sedã preto que ela havia visto na frente do café 3 dias antes. O motorista, um homem de meia idade vestindo terno, desceu e abriu a porta traseira. Bia! Sofia exclamou quando ela entrou no carro. Você vai na nossa casa? Não, amor. Vou levar a Bia na casa dela, Rafael explicou, dando o endereço para o motorista. Durante o trajeto, Sofia tagarelou sobre os desenhos que queria fazer, aparentemente alheia à tensão que Beatriz ainda sentia. Rafael observava discretamente pelo retrovisor, notando como ela ainda estava abalada. Obrigada, Beatriz disse quando pararam em frente ao prédio dela na Vila Buarque. Pela carona e por aparecer na hora certa. Não foi coincidência total, Rafael admitiu. Eu estava voltando para pegar você. Sofia esqueceu de te dar isto. Ele entregou um pequeno papel dobrado. Beatriz abriu e viu um desenho simples. 2 pessoas de mãos dadas com uma criança no meio, todas sorrindo. No topo, em letras desalinhadas. Minha nova família. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia. Ela desenhou no carro depois que você saiu. Rafael explicou, voz suave. Acho que você causou uma impressão muito boa. Vocês 2 causaram uma impressão muito boa em mim também. Eles se olharam por um momento, uma conexão silenciosa passando entre eles. Sofia havia adormecido no banco, a cabeça encostada na janela. Beatriz, Rafael hesitou. Você gostaria de jantar conosco amanhã à noite? Nada fancy, só em casa. Sofia adoraria. E eu? Eu gostaria de conhecer você melhor. O coração de Beatriz deu um salto. Você tem certeza? Não quero me intrometer na rotina de vocês. Você não está se intrometendo. Está completando algo que não sabíamos que estava faltando. Ela sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. Então aceito. Ótimo. Te passo o endereço amanhã? Pode ser. Ela desceu do carro, depois se inclinou para a janela. Obrigada de novo, por tudo. Até amanhã, Beatriz. Ela ficou na calçada, observando o carro desaparecer na noite paulistana. Suas mãos ainda tremiam levemente, mas não mais de medo. Era antecipação, nervosismo bom, a sensação de que algo importante estava começando. No apartamento, ela tomou um banho quente e preparou chá de camomila. Sentada na cama, com o desenho de Sofia nas mãos, ela pensou em como a vida podia mudar rapidamente. 3 dias atrás, ela era uma designer freelancer solitária, lutando para pagar as contas. Agora havia Sofia, com seus desenhos cheios de vida e sua sinceridade desarmante. E havia Rafael, com seus olhos gentis, e a forma como olhava para ela como se ela fosse alguém especial. Ela colou o desenho de Sofia na geladeira, ao lado de alguns esboços seus. A pequena representação da família sorria para ela toda vez que passava pela cozinha. Do outro lado da cidade, em um apartamento que Beatriz ainda não sabia que era uma cobertura em Moema, Rafael tuque de Sofia na cama. Papai, ela disse sonolenta. A Bia vem jantar amanhã mesmo? Vem sim, amor. Posso ajudar a cozinhar? Claro. O que você acha de fazermos macarronada? Com aquele molho de tomate que você faz bem? Exatamente esse.
Sofia sorriu e fechou os olhos. Eu gosto da Bia. Ela faz meu peito ficar quentinho. Rafael beijou a testa da filha e apagou a luz. No seu escritório, ele tentou focar nos e-mails da empresa, mas seus pensamentos voltavam constantemente para Beatriz. A forma como ela havia interagido com Sofia, como havia ficado vulnerável quando pensou estar sendo seguida, como havia aceitado o convite para jantar com um sorriso que iluminou seus olhos. Fazia 2 anos que ele não se sentia assim. 2 anos que não pensava em alguém além de Sofia e trabalho. Mas havia algo em Beatriz que o fazia querer baixar a guarda, que o fazia imaginar possibilidades que havia enterrado junto com a esposa. Ele pegou o telefone e quase ligou para ela, querendo ter certeza de que havia chegado bem em casa. Mas decidiu não ser invasivo. Amanhã ele a veria novamente, e talvez pudesse começar a entender o que exatamente estava acontecendo com ele. Na Vila Buarque, Beatriz finalmente conseguiu dormir, sonhando com borboletas coloridas e uma menina de olhos brilhantes que a chamava de família. E do outro lado da cidade, Rafael adormeceu pensando em sorrisos genuínos e na possibilidade de que, talvez, fosse hora de permitir que alguém novo entrasse em suas vidas cuidadosamente construídas. A chuva parou durante a madrugada e São Paulo amanheceu limpa e cheia de promessas para o dia seguinte. Beatriz passou a manhã de sexta-feira mais nervosa do que gostaria de admitir. Ela mudou de roupa 3 vezes antes de se decidir por um vestido azul marinho simples e uma jaqueta jeans, casual o suficiente para não parecer que estava tentando demais, mas arrumada o suficiente para um jantar em família. Família. A palavra ecoava em sua mente desde que vira o desenho de Sofia. Era estranho como 2 pessoas que ela conhecera há menos de uma semana já ocupavam tanto espaço em seus pensamentos. Às 5 da tarde, seu telefone tocou. Beatriz, aqui é o Rafael. Oi, como conseguiu meu número? Perguntei para a dona Marta no café. Ele riu baixinho. Espero que não se incomode. Estava ligando para dar o endereço e... Bem, para ter certeza de que você ainda quer vir. Claro que quero. Sofia está animada? Ela acordou às 6 da manhã perguntando se já estava na hora de você chegar. Passamos a tarde fazendo molho de tomate. Ou melhor, ela me supervisionando fazendo molho de tomate. Beatriz sorriu, imaginando a cena. Tenho certeza de que ela é uma ótima supervisora. A mais rigorosa que já tive. Rafael deu o endereço. Uma rua em Moema, que Beatriz conhecia por ser uma das áreas mais valorizadas de São Paulo. Apartamento 1201. 1201? Andar alto. Tem uma vista legal da cidade. Depois de desligar, Beatriz pegou o metrô até a estação Moema, depois um Uber até o edifício. Quando o carro parou em frente a um prédio de vidro espelhado com portaria de mármore e porteiros uniformizados, ela conferiu o endereço 2 vezes. É aqui mesmo, moça, confirmou o motorista. Beatriz desceu devagar, observando a fachada imponente. O prédio definitivamente não era o que ela esperava. Ela sempre imaginara Rafael morando em um apartamento comum, talvez um pouco maior que o dela por ter uma filha, mas nada tão sofisticado. O porteiro, um homem elegante de meia idade, a recebeu com cortesia profissional. A senhora deve ser a visita do senhor Rafael. Pode subir apartamento 1201. O elevador era espelhado e subia silenciosamente. Quando as portas se abriram no 12º andar, havia apenas uma porta por andar. Beatriz respirou fundo e tocou a campainha. Bia! Sofia abriu a porta antes mesmo que ela terminasse de tocar a campainha, vestindo um avental pequeno coberto de farinha. Você chegou! Vem ver o que fizemos! Beatriz entrou e imediatamente entendeu o comentário de Rafael sobre a vista. O apartamento era amplo, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A decoração era elegante, mas acolhedora, com móveis de madeira escura, sofás bege e plantas espalhadas pelos ambientes. Uau! Ela murmurou involuntariamente. Eu sei, é um pouco exagerado. Rafael apareceu da cozinha secando as mãos em um pano. Era da minha esposa.
Ela sempre sonhou com um lugar assim. Era a primeira vez que ele mencionava a esposa diretamente, e Beatriz sentiu um aperto no peito. Parte curiosidade, parte algo que ela não queria admitir que era ciúme. É lindo, ela disse sinceramente. Sofia, me mostra o que vocês fizeram? Sofia a puxou pela mão até a cozinha, que era maior que todo o apartamento de Beatriz. O balcão de mármore estava coberto de ingredientes, uma panela borbulhava no fogão e havia um desenho novo colado na geladeira de inox. Fizemos o molho do zero e eu misturei tudo sem derramar, Sofia disse orgulhosa. Impressionante. E esse cheiro maravilhoso é do molho de vocês? Com um manjericão fresco, Rafael confirmou mexendo o conteúdo da panela. Sofia insistiu em adicionar. Manjericão é verde como esperança, Sofia explicou. E esperança deixa a comida mais gostosa. Beatriz olhou para Rafael, que sorriu com ternura para a filha. Onde ela aprendeu isso? Com a mãe dela, ele disse suavemente. Marina sempre dizia que cozinhar era sobre colocar sentimentos na comida. O nome ficou no ar por um momento. Marina. Beatriz se perguntou como tinha sido ela, que tipo de pessoa era, se Sofia se parecia com ela. Posso ajudar em alguma coisa? Beatriz perguntou, quebrando o momento de silêncio. Pode me ajudar a pôr a mesa, Sofia pediu. Eu escolhi os pratos especiais. Eles trabalharam juntos na cozinha, uma dança doméstica surpreendentemente natural. Sofia mostrou onde ficavam os pratos, Rafael serviu vinho para os adultos e suco de uva para Sofia, e Beatriz organizou os guardanapos que Sofia havia dobrado com capricho. Esta é a primeira vez que tenho visitas para jantar desde que nos mudamos para cá, Rafael comentou, enchendo os copos de vinho. Sério? Mas faz quanto tempo que vocês moram aqui? 1 ano e meio. Depois que Marina morreu, precisávamos de um recomeço. O apartamento antigo tinha muitas memórias. Beatriz assentiu, entendendo. Deve ter sido muito difícil para vocês dois. Foi. Rafael olhou para Sofia, que estava concentrada arrumando os talheres. Sofia passou meses sem falar. Foram os médicos que sugeriram a mudança de ambiente. E agora? Agora ela fala pelos cotovelos, especialmente sobre você. Eles se sentaram à mesa, Sofia entre os 2 adultos. A macarronada estava deliciosa. O molho tinha o sabor caseiro que só comida feita com carinho consegue ter. Sofia contou sobre a escola, sobre como estava aprendendo a tocar Fiorelise no piano, sobre os desenhos que pretendia fazer durante o fim de semana. Bia, ela disse entre uma garfada e outra, você pode ficar para o café da manhã? Sofia! Rafael corou levemente. Foi só uma pergunta, Sofia se defendeu. Na casa da vovó, quando tem visita especial, ela fica para o café da manhã. Beatriz riu, achando a inocência de Sofia adorável. Obrigada pelo convite, mas eu preciso voltar para casa hoje à noite. Tudo bem. Mas domingo você pode vir de novo? Depende se seu pai me convidar. Beatriz olhou para Rafael, que estava claramente tentando não rir da persistência da filha. Claro que sim, ele disse. Se você quiser. Depois do jantar, Sofia insistiu em mostrar o apartamento inteiro para Beatriz. Ela a levou até seu quarto, decorado em tons de rosa e lilás, com uma cama em formato de casinha e desenhos espalhados pelas paredes. Este aqui é meu lugar favorito. Sofia mostrou um cantinho perto da janela com almofadas, livros e lápis de cor. É onde eu desenho quando estou triste. É um lugar perfeito para desenhar. Tem luz natural e paz. Papai diz que todo mundo precisa de um lugar especial para quando fica triste. O dele é no piano. Sofia a levou então até uma sala que claramente servia como escritório e sala de música. Havia um piano de cauda preto no centro, cercado por estantes cheias de livros e uma mesa de trabalho com 2 monitores. Papai trabalha muito aqui, Sofia explicou. Mas à noite ele toca piano. Às vezes eu fico escondida na porta ouvindo. Beatriz olhou o ambiente impressionada. O piano era claramente um instrumento caro, profissional.
As estantes continham livros sobre economia, finanças, administração e algumas biografias de empresários famosos. Ele toca bem mesmo? Muito bem, mas só toca músicas tristes quando pensa que eu estou dormindo. Rafael apareceu na porta. Sofia, não precisa mostrar tudo para a Bia. Ela disse que gostou do piano. É lindo. Beatriz confirmou. Você toca há muito tempo? Desde os 7 anos. Minha mãe achava que música desenvolvia disciplina. Ele se aproximou do instrumento, passando os dedos pelas teclas sem produzir som. Meio que virou um vício. Toca alguma coisa, Sofia pediu. Não, amor. A Bia não quer. Na verdade, eu adoraria ouvir, Beatriz disse sinceramente. Rafael hesitou, depois se sentou no banco. Só uma música, então. Ele começou a tocar uma melodia suave, melancólica, mas bela. Beatriz reconheceu como Chopin, embora não soubesse exatamente qual peça. As mãos dele se moviam com uma elegância natural, cada nota clara e cheia de emoção. Sofia se sentou no chão ao lado de Beatriz, que observava fascinada. Não era apenas a técnica, era a forma como Rafael se entregava à música, como se estivesse conversando com o piano sobre coisas que não conseguia dizer com palavras. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu foi quase reverente. Foi lindo, Beatriz disse suavemente. Nocturne em mi bemol maior, Rafael explicou, fechando a tampa do piano. Marina adorava essa música. Novamente o nome da esposa. Beatriz percebeu que Rafael ainda carregava um peso enorme, que a perda ainda era muito presente em sua vida. Ela se perguntou se havia espaço para alguém novo naquele coração que claramente ainda estava em luto. Papai! Sofia bocejou. Posso mostrar meu quarto para a Bia antes de dormir? Você já mostrou, amor. Ah, é verdade. Sofia riu de si mesma. Então posso ficar mais um pouquinho? Mais 15 minutos, depois é hora do banho. Eles voltaram para a sala, onde Sofia se acomodou no sofá entre Rafael e Beatriz, pegando um livro de desenhos para colorir. O ambiente estava confortável, doméstico, como se Beatriz já fizesse parte daquela rotina. Rafael, ela disse baixinho, enquanto Sofia se concentrava em colorir uma flor. Posso perguntar uma coisa? Claro. Em que você trabalha exatamente? Não precisa responder se for muito pessoal, mas... Bem, esse lugar é incrível. Rafael ficou tenso por um momento. Ela podia ver o conflito em seus olhos, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Trabalho com tecnologia financeira. Ele disse finalmente. Tenho uma empresa. Como assim? Tipo consultoria? Algo assim. Ele desviou o olhar. E você? Sempre quis ser designer? Beatriz percebeu que ele estava mudando de assunto, mas decidiu não insistir. Desde criança, minha mãe vivia reclamando que eu desenhava nas paredes, nos livros, em qualquer superfície que encontrasse. E sempre foi difícil? Financeiramente, digo. Nem sempre. Quando saí da faculdade, consegui alguns clientes bons. Cheguei até a abrir uma empresa com uma amiga. Beatriz suspirou. Mas ela... Bem, vamos dizer que nossas visões sobre ética empresarial eram bem diferentes. O que aconteceu? Ela fechou um contrato grande pelas minhas costas, usando meu portfólio, e depois sumiu com o cliente e o dinheiro. Descobri tudo quando fui despejada porque ela esvaziou a conta da empresa. Rafael franziu a testa. Nossa, sinto muito. Isso é terrível. Foi há 3 meses. Ainda estou me recuperando, financeira e emocionalmente. Beatriz olhou para Sofia, que estava absorta no desenho. Às vezes é difícil confiar nas pessoas de novo. Entendo perfeitamente, Rafael disse, com uma intensidade que fez Beatriz olhar para ele. Também já passei por situações que abalaram minha confiança. Relacionadas ao trabalho. Relacionadas a pessoas que eu achava que me conheciam de verdade, mas que só estavam interessadas no que eu podia oferecer. Havia algo na voz dele, uma amargura sutil que Beatriz captou. Ela se perguntou se ele estava falando de relacionamentos amorosos ou amizades.
mas não se sentiu à vontade para perguntar. Pronto! Sofia levantou o livro, mostrando a flor colorida em tons de roxo e amarelo. Ficou bonita? Ficou linda. Beatriz sorriu. Você tem um talento natural para combinar cores. Papai diz que eu puxei a mamãe. Ela pintava quadros. Rafael se moveu desconfortavelmente no sofá. Sofia, hora do banho. Mais 5 minutinhos? Nada de 5 minutinhos. Vai que eu já preparo a banheira. Sofia fez beicinho, mas obedeceu. Ela deu um abraço em Beatriz antes de sair. Você promete que vem domingo? Prometo. Quando ficaram sozinhos, Rafael se levantou e começou a recolher os copos vazios. Beatriz percebeu que ele estava inquieto, como se a conversa sobre o passado o tivesse deixado desconfortável. Posso ajudar a lavar a louça? Ela ofereceu. Não precisa. Você é visita. Visita que quer ajudar. Eles foram para a cozinha, onde trabalharam lado a lado em silêncio confortável. Rafael lavava, Beatriz secava e guardava. Foi quando ela estava guardando um prato no armário alto que perdeu o equilíbrio, e Rafael instintivamente a segurou pela cintura. Por um momento eles ficaram assim, muito próximos, olhando nos olhos um do outro. Beatriz sentiu o coração acelerar, a proximidade fazendo seu estômago fazer piruetas. Obrigada, ela sussurrou. De nada, ele respondeu, mas não a soltou imediatamente. Foi Sofia gritando do banheiro que quebrou o momento. Papai, esqueci a toalha! Rafael se afastou, as bochechas levemente coradas. Tenho que... toalha. Claro. Enquanto ele cuidava de Sofia, Beatriz ficou na sala, tentando processar o que havia acontecido. A atração era mútua, isso estava claro. Mas havia tanta coisa que ela não sabia sobre Rafael, tanto mistério em torno da vida dele. 20 minutos depois, Rafael voltou. Sofia quer se despedir de você antes de dormir. Beatriz foi até o quarto onde Sofia já estava de pijama, os cabelos úmidos espalhados no travesseiro. Boa noite, Sofia. Obrigada pelo jantar maravilhoso. Boa noite, Bia. Sonhe com borboletas. Vou sonhar, e você sonhe com coisas lindas. Beatriz beijou a testa da menina e saiu do quarto. Rafael a acompanhou até a porta do apartamento. Obrigada pela noite. Foi perfeita, ela disse. Obrigado por fazer Sofia tão feliz. Fazia tempo que não havia assim tão à vontade com alguém. Ela é uma menina especial, e você é um pai incrível. Eles se olharam novamente, aquela tensão elétrica voltando. Rafael deu um passo à frente, aproximando-se dela. Beatriz, há muito tempo não sinto isso. O quê? Vontade de conhecer alguém de verdade. Vontade de arriscar de novo. O coração dela saltou no peito. Eu também. Ele levantou a mão, tocando suavemente o rosto dela. Posso te beijar? Em resposta, ela se aproximou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando território desconhecido. Depois se aprofundou. 2 anos de solidão de Rafael e 3 meses de desilusão de Beatriz se dissolvendo naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... Ela começou. Necessário, ele completou. Eles sorriram, um pouco sem jeito, um pouco maravilhados. Domingo, ele disse. Você vem mesmo? Não perderia por nada. No elevador descendo, Beatriz tocou os lábios, ainda sentindo o gosto do beijo. Havia algo especial acontecendo, algo que ia além da atração física. Rafael e Sofia estavam preenchendo um vazio que ela nem sabia que existia. De volta ao apartamento, Rafael checou Sofia uma última vez antes de ir para seu quarto. Ele ficou na varanda, olhando as luzes da cidade, pensando em Beatriz. Fazia 2 anos que não se permitia sentir algo assim por alguém. Fazia 2 anos que não beijava uma mulher que não fosse Marina. Mas havia algo em Beatriz que o fazia querer tentar de novo. A forma como ela olhava para Sofia, como se realmente se importasse. A honestidade em seus olhos.
A simplicidade genuína que contrastava tanto com as pessoas interesseiras que ele estava acostumado a conhecer. Talvez fosse hora de dar uma chance para a felicidade novamente. Talvez fosse hora de deixar Sofia ter a figura materna que ela claramente ansiava. E talvez fosse hora de ele próprio parar de viver apenas de memórias. Do outro lado da cidade, Beatriz adormeceu pensando em mãos gentis, música triste e uma menina que a chamava de família. E pela primeira vez em meses, ela dormiu sorrindo. O fim de semana passou como um sonho. Domingo, conforme prometido, Beatriz voltou ao apartamento de Rafael. Desta vez, Sofia a recebeu como se ela já fizesse parte da família, correndo para abraçá-la na porta e arrastando-a para ver os novos desenhos que havia feito durante a madrugada. Eles passaram a tarde no Parque Ibirapuera. Rafael empurrou Sofia no balanço enquanto Beatriz sentou na grama próxima, esboçando a cena em seu caderno. A luz do sol filtrada pelas árvores criava um ambiente quase mágico, e ela se pegou pensando que poderia facilmente se acostumar com aquele tipo de domingo. "Bia, vem empurrar também!" Sofia gritou do balanço. Beatriz se juntou a Rafael, e por alguns momentos eles trabalharam em sincronia, alternando empurrões, rindo dos comentários engraçados da menina. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente, Rafael segurou os dedos dela por alguns segundos a mais do que necessário. "Obrigada pelo fim de semana", Beatriz disse quando ele a deixou em casa no domingo à noite. "Foi perfeito." "Para nós também", Rafael respondeu, e ela podia ver a sinceridade em seus olhos. "Sofia não para de falar sobre você. Acho que você virou oficialmente a pessoa favorita dela." "E a segunda pessoa favorita?" "Essa seria eu, em um dia bom." Ele riu. Segunda-feira chegou com a realidade habitual. Beatriz estava no café, grão inverso, trabalhando em um projeto de branding para uma startup de cosméticos, quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. "Reunião complicada hoje. Se você passar pelo café depois das 6, posso parar lá para te ver? Sofia está na casa da minha mãe." Ela respondeu que sim, sentindo uma onda de antecipação. A ideia de vê-lo sozinha, sem Sofia como intermediária, a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. Às 5:30, Dona Marta se aproximou da mesa dela carregando uma revista. "Bia, querida, você não viu a matéria sobre aquele café novo que abriu na Faria Lima? Tão chique." Ela folheou a revista displicentemente, enquanto Marta comentava sobre a concorrência. Era uma dessas revistas de negócios que tinha na área de espera do salão onde cortava o cabelo, cheia de matérias sobre empresários e tendências de mercado. Foi quando virou uma página e seu mundo parou. Ali, ocupando 2 páginas inteiras, estava uma matéria com o título "Os Jovens Bilionários do Brasil. Como a nova geração está revolucionando o mercado financeiro." E bem no centro da página, em uma foto profissional onde usava um terno impecável e sorria confiante para a câmera, estava Rafael. Rafael Santos Pereira, 34 anos, CEO e fundador da Fintech Revolution, avaliada em 2,8 bilhões de reais. Considerado um dos empreendedores mais promissores do país. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Suas mãos tremeram enquanto lia o resto da matéria, que detalhava como Rafael havia construído sua empresa desde zero, como estava revolucionando o sistema de pagamentos digitais no Brasil, como era considerado um dos solteiros mais cobiçados do país, desde que enviuvara. Bilionário. Rafael era bilionário. "Bia, você está bem, querida?" Ficou pálida. A voz de Dona Marta parecia vir de muito longe. Eu preciso ir", Beatriz murmurou, fechando a revista com força e colocando tudo na mochila com mãos trêmulas. Ela saiu do café quase correndo, ignorando Dona Marta chamando seu nome. Na rua, ela parou, tentando respirar, tentando processar o que acabara de descobrir. Rafael não era apenas alguém que trabalhava com tecnologia financeira. Ele era um dos homens mais ricos do Brasil. E ela? Ela era uma designer freelancer que mal conseguia pagar o aluguel, que usava o mesmo casaco há 5 anos, que considerava uma ida ao sorvete um luxo.
As memórias dos últimos dias se reorganizaram em sua mente com uma clareza dolorosa. O apartamento luxuoso, o piano de cauda, o motorista, a forma educada, mas distante como o porteiro a tratara, os comentários de Sofia sobre a vovó, sobre lugares onde pessoas especiais ficavam para o café da manhã. Ela se sentiu estúpida, ingênua. Como não havia percebido? Como havia acreditado que alguém como Rafael poderia estar genuinamente interessado em alguém como ela? Seu telefone tocou. Era Rafael. Oi, chegou cedo no café? Estou a caminho... Não estou mais no café, ela disse, sua voz saindo mais fria do que pretendia. Ah, tudo bem, onde você está? Posso te encontrar. Rafael, ela interrompeu. Por que você não me contou quem você realmente é? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Beatriz. Podemos conversar pessoalmente? Onde você está? Responde a pergunta. Outro silêncio. Você descobriu sobre a empresa. Descobri que você é bilionário. Descobri que você me deixou acreditar que era apenas mais um pai solteiro que trabalha no centro. Sua voz estava começando a tremer de raiva e dor. Por que fez isso? Porque queria que você me conhecesse de verdade, sem julgamentos, sem interesse. Sem interesse? Beatriz riu, mas não havia humor algum no som. Você acha que eu estou com você por interesse? Você acredita mesmo que eu sou esse tipo de pessoa? Não, não é isso. É que... Beatriz, por favor, me deixe explicar pessoalmente. Não. Ela estava chorando agora, lágrimas de raiva e humilhação escorrendo pelo rosto. Não quero explicações. Quero que você me deixe em paz. Beatriz, por favor. Ela desligou o telefone e imediatamente o colocou no modo silencioso. Suas pernas estavam fracas, então se sentou no primeiro banco que encontrou, uma parada de ônibus na rua Fradique Coutinho. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que aquela vida toda não tinha um preço? O apartamento de luxo, o piano, as roupas caras, o motorista particular. Tudo fazia sentido agora. E ela se sentiu como uma completa idiota por não ter percebido. Mas o que mais doía não era a descoberta em si. Era a sensação de ter sido enganada. Rafael havia deliberadamente omitido quem era. Havia deixado ela se abrir, se vulnerabilizar, acreditar que eles estavam no mesmo nível, que aquilo era real. O telefone vibrou insistentemente. Mensagens de Rafael. Por favor, me deixa explicar. Não é o que você está pensando. Beatriz, você significa muito para mim e para Sofia. Ela apagou todas sem ler completamente e bloqueou o número. Durante o trajeto de volta para casa, Beatriz se lembrou de todas as pequenas humilhações que agora faziam sentido. A forma como o porteiro a havia tratado, educado, mas claramente sabendo que ela não pertencia àquele mundo. Como Rafael sempre pagava tudo sem nem pestanejar. Como ele havia mudado de assunto quando ela perguntou sobre o trabalho dele. Em casa, ela se jogou na cama e chorou até não ter mais lágrimas. Não era apenas sobre Rafael ter dinheiro. Era sobre a mentira implícita, sobre ele não ter confiado nela o suficiente para ser honesto desde o início. E Sofia, Deus, Sofia, a menina que havia desenhado uma família, que havia perguntado se ela podia ficar para o café da manhã, que havia se apegado a ela de forma tão genuína. Como ela ia explicar para uma criança de 6 anos que Beatriz não podia mais fazer parte da vida delas? O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Ela atendeu pensando que poderia ser algum cliente. Beatriz? Sou eu, Rafael. Estou ligando do escritório. Eu disse que não queria falar com você. Por favor, só me escuta por 2 minutos. Depois, se quiser, nunca mais falo com você. Ela quase desligou, mas algo na voz dele a fez hesitar. 2 minutos, disse secamente. Eu sei que parece que te enganei, mas não foi intencional. Quando nos conhecemos no café, eu estava tendo um dos piores dias da minha vida. Sofia havia tido uma crise de ansiedade na escola. O psicólogo tinha acabado de me dizer que ela precisava de uma figura materna estável.
e eu me sentia um fracasso completo como pai. Beatriz fechou os olhos, tentando não se deixar afetar pela vulnerabilidade em sua voz. Quando você ofereceu sua mesa, quando foi gentil com Sofia sem querer nada em troca, foi a primeira vez em 2 anos que conheci alguém que não sabia quem eu era. Alguém que me olhava como apenas Rafael, pai da Sofia. Não como o CEO da Fintech Revolution, ou como o viúvo bilionário. Isso não justifica a mentira, ela disse, mas sua voz estava mais fraca. Você tem razão. Não justifica. Mas Beatriz... Ele parou, e ela podia ouvir a respiração dele do outro lado da linha. Nos últimos 2 anos, toda mulher que conheci estava interessada no que eu podia oferecer, não em quem eu sou. Você foi a primeira que se importou com Sofia sem saber que ela ia herdar bilhões. A primeira que me fez rir sem estar calculando quanto valia cada sorriso. Beatriz sentiu mais lágrimas escorrerem. Parte dela entendia, mas a dor da descoberta ainda era muito forte. Eu ia contar para você, Rafael continuou. Estava só tentando encontrar o momento certo, uma forma de explicar sem que você fugisse correndo. Como você sabia que eu ia fugir correndo? Porque é exatamente o que você está fazendo agora. O comentário foi direto, mas não cruel. E, infelizmente, era verdade. Rafael, isso é grande demais para mim. Eu mal consigo pagar meu aluguel. Você é bilionário. Vivemos em mundos completamente diferentes. Vivemos no mesmo mundo onde você fez minha filha rir pela primeira vez em meses. No mesmo mundo onde você me fez lembrar que ainda posso sentir algo por alguém. E o que você espera que aconteça? Que eu me torne mais uma interesseira no seu círculo social? Que Sofia cresça vendo o pai sustentar a namorada pobre? Espero que você me dê uma chance de provar que dinheiro não muda quem eu sou quando estou com você e com Sofia. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Eu preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei. Talvez muito. Talvez para sempre. E Sofia? Ela pergunta por você todos os dias. Essa foi a estocada final. Beatriz fechou os olhos com força. Não usa ela contra mim, Rafael. Isso não é justo. Você tem razão. Desculpa. Ele suspirou. Só... Por favor, não decide nada definitivo agora. Quando estiver pronta. Se estiver pronta, me liga. Talvez. É tudo que posso pedir. Depois que desligou, Beatriz ficou deitada no escuro, olhando para o teto manchado do seu apartamento pequeno. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna, mas dentro daqueles poucos metros quadrados, ela se sentia completamente perdida. Parte dela entendia os motivos de Rafael. Parte dela até achava romântico, o bilionário que queria ser amado por quem era, não pelo que tinha. Mas a parte prática, a parte que havia sido traída pela melhor amiga e que lutava todos os dias para sobreviver, sussurrava que pessoas como ela e Rafael simplesmente não funcionavam juntas. E Sofia? Sofia era a parte mais difícil de tudo isso. Como você explica para uma criança que já perdeu a mãe que mais uma pessoa importante ia sair da vida dela? Na cobertura em Moema, Rafael estava sentado no piano, mas não tocava. Sofia havia ido dormir há horas, depois de perguntar 20 vezes quando Beatriz ia visitá-los novamente. Ele pensou na forma como conhecera Marina, também em um café, quando eram ambos universitários pobres. Como haviam construído tudo juntos, como ela havia estado ao seu lado durante os primeiros anos difíceis da empresa, como ela nunca havia se importado com dinheiro, só com família e felicidade. Beatriz era a primeira mulher desde Marina que o fazia sentir normal. A primeira que olhava para Sofia e via uma criança, não uma futura herdeira. A primeira que o beijara sem calcular o valor de cada carinho. E agora ele havia perdido isso por medo de ser honesto desde o início. Seus dedos finalmente encontraram as teclas, tocando suavemente o Nocturne que havia tocado para Beatriz no domingo. A música ecoou pelo apartamento vazio, carregando toda a melancolia de um homem que havia encontrado o amor novamente, apenas para vê-lo escorrer pelos dedos como areia. Do outro lado da cidade,
Beatriz finalmente conseguiu dormir, exausta emocionalmente. Ela sonhou com borboletas que voavam para muito alto, tão alto que ela não conseguia mais alcançá-las, não importa o quanto esticasse os braços. E na manhã seguinte, ambos acordaram com a sensação de que algo precioso havia se quebrado, talvez irreparavelmente, mas também com a esperança silenciosa de que, talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma forma de consertar. 2 semanas se passaram desde a descoberta, e Beatriz tentava estabelecer uma rotina que não incluísse pensamentos sobre Rafael e Sofia. Ela voltou a trabalhar religiosamente no café Grão e Verso, chegando cedo e saindo tarde, imersa em projetos que mal pagavam suas contas, mas ao menos mantinham sua mente ocupada. Dona Marta notou a mudança imediatamente. A jovem que antes sorria facilmente, agora mantinha a cabeça baixa, concentrada na tela do laptop com uma intensidade quase desesperada. "Bia, querida", disse Dona Marta numa quinta-feira à tarde, trazendo um café que ela não havia pedido. "Você tem comido direito? Está mais magra." "Estou bem, Dona Marta. Só muitos projetos para entregar. E aquele homem bonito? E a menina doce? Faz tempo que não os vejo." Beatriz sentiu o peito apertar. Eles devem estar ocupados." Dona Marta a observou com seus olhos perspicazes, de quem havia criado 3 filhos e conhecia sinais de coração partido. "Às vezes, querida, os problemas que parecem grandes demais ficam menores quando conversamos sobre eles." Mas Beatriz apenas sorriu forçadamente e voltou ao trabalho. Do outro lado da cidade, Rafael enfrentava seus próprios desafios. Sofia havia perguntado por Beatriz todos os dias na primeira semana, depois com menos frequência, até que finalmente parou de perguntar. Mas ele via como ela olhava para a porta sempre que saíam, como desenhava borboletas com cores mais escuras, como havia voltado a ficar mais quieta. "Papai", ela disse numa manhã de terça-feira mexendo no cereal sem apetite. "A Bia não gosta mais da gente?" Rafael quase se engasgou com o café. "Por que pergunta isso, amor?" "Porque ela sumiu, igual a mamãe sumiu." O coração de Rafael se partiu um pouco mais. "Sofia, a situação com a Bia é diferente da mamãe. Bia está viva, só precisou de um tempo longe da gente." "Por quê?" Como explicar para uma criança de 6 anos as complexidades de diferenças sociais e desconfiança? Às vezes os adultos ficam confusos sobre seus sentimentos, amor. Não significa que não se importam. Sofia assentiu, mas Rafael podia ver que ela não estava totalmente convencida. No escritório, Rafael tentava se concentrar nas reuniões estratégicas da Fintech Revolution, mas sua mente constantemente vagava. Ele se pegava checando o telefone esperando uma mensagem que nunca chegava, olhando para a cadeira vazia em frente à sua mesa e imaginando Beatriz sentada ali, ouvindo sobre seus projetos. Foi seu sócio, Marcos, quem finalmente o confrontou. "Cara, você está um fantasma há 2 semanas. O que aconteceu com aquela designer que você mencionou?" Rafael suspirou, guardando os documentos que estava fingindo ler. "Ela descobriu quem eu sou. Não reagiu bem." "Ah." Marcos se sentou na cadeira em frente à mesa. "Deixa eu adivinhar. Achou que você estava sendo desonesto?" "Algo assim." "E você explicou por que não contou desde o início?" "Tentei. Mas você sabe como é, Marcos. Diferença de classes no Brasil não é brincadeira." Ela se sentiu humilhada, como se eu estivesse brincando com ela. Marcos, que havia conhecido Rafael na época da faculdade quando ambos dividiam um apartamento de 2 quartos em Cidade Tiradentes, compreendeu imediatamente. "Você quer um conselho de quem te conhece há 15 anos? Sempre. Para de ser covarde e vai atrás dela. Se ela é importante mesmo, luta por isso. E se ela não quiser me ouvir? Aí você aceita e segue em frente. Mas pelo menos tenta." Naquela mesma tarde, enquanto Beatriz trabalhava no café, seu telefone tocou. Número desconhecido. "Alô? Bia, é a Carmen, babá da Sofia." O coração de Beatriz disparou. "Carmen, aconteceu alguma coisa?"
Sofia está com febre alta. Estamos no hospital e ela só quer você. Está chorando, pedindo pela Bia das borboletas. O senhor Rafael está em uma reunião muito importante em Brasília. O voo só chega às 10 da noite. Beatriz olhou para o laptop, para os projetos pela metade, para a vida cuidadosamente organizada que havia construído nas últimas 2 semanas. Depois pensou em Sofia, febril e assustada, pedindo por ela. Qual hospital? Hospital São Luís, na Bela Vista, pronto-socorro infantil. Estou indo. Ela fechou o laptop, pegou a mochila e praticamente correu para fora do café, ignorando Dona Marta perguntando se estava tudo bem. O hospital estava movimentado, como sempre. Beatriz encontrou Carmen, uma mulher de meia idade com expressão preocupada, na sala de espera do pronto-socorro. Que bom que veio. Sofia está lá dentro, fizeram exames. Parece ser uma virose, mas a febre não baixa. Posso vê-la? Claro, ela vai ficar tão feliz. Sofia estava numa maca pequena, vestindo um avental hospitalar azul que a fazia parecer ainda menor do que era. Quando viu Beatriz, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Bia, você veio. Claro que vim, amor. Beatriz se aproximou tocando a testa quente da menina. Como você está se sentindo? Minha cabeça dói e estou com frio, mas agora estou melhor porque você está aqui. Beatriz sentiu os olhos marejarem. Posso ficar com você até seu papai chegar? Sofia assentiu vigorosamente. Depois fez uma careta de dor. Minha cabeça? Shhh, fecha os olhinhos. Vou contar uma história para você. Beatriz passou as próximas 3 horas ao lado da maca, segurando a mão pequena de Sofia, contando histórias sobre borboletas mágicas que curavam dores de cabeça, cantando canções que sua própria mãe cantava quando ela estava doente. A febre começou a baixar por volta das 8 da noite. Sofia adormeceu com a mão ainda agarrada aos dedos de Beatriz, que não se moveu para não acordá-la. Foi assim que Rafael as encontrou quando chegou ao hospital às 10h30, ofegante por ter corrido do aeroporto. Beatriz adormecida na cadeira desconfortável ao lado da maca, a mão ainda entrelaçada com a de Sofia, que dormia tranquila pela primeira vez desde que a febre havia começado. Ele parou na porta, observando a cena. Carmen havia lhe contado que Beatriz largara tudo para vir ao hospital, que havia passado horas cuidando de Sofia, como se fosse sua própria filha. Beatriz, ele disse suavemente. Ela acordou imediatamente, como fazem pessoas que adormecem preocupadas. Rafael, chegou. Que horas são? Quase 11. Como ela está? Melhor. A febre baixou há 2 horas. Os médicos disseram que pode ir para casa amanhã de manhã. Rafael se aproximou, verificando a temperatura de Sofia com as costas da mão. Obrigado por ter vindo. Carmen me contou. Você largou tudo. Ela estava pedindo por mim. Beatriz finalmente soltou a mão de Sofia e se levantou, esticando as costas doloridas. Não podia ignorar. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para Sofia dormir. Beatriz, Rafael disse baixinho. Podemos conversar? Lá fora? Ela hesitou, depois assentiu. No corredor do hospital, sob a luz fria dos fluorescentes, eles se encararam pela primeira vez em 2 semanas. Obrigado, Rafael disse. De verdade, por ter vindo, por ter cuidado dela. Não precisa agradecer. Eu me importo com ela. Eu sei. É uma das coisas que mais admiro em você. Beatriz cruzou os braços, uma postura defensiva. Rafael, eu sei que você disse que precisava de tempo, mas essas 2 semanas me fizeram perceber algumas coisas. Como o quê? Como que dinheiro não significa nada se você não tem pessoas que realmente se importam com você. Como Sofia precisa de alguém que a ame pelo que ela é, não pelo que ela representa. Como eu preciso de alguém que me veja como Rafael, pai da Sofia, não como o CEO da Fintech Revolution. Beatriz sentiu as defesas começarem a ceder. É complicado, Rafael. Eu sei. E entendo se você não conseguir lidar com essa diferença entre nossas realidades financeiras. Mas quero que saiba que isso não muda quem eu sou quando estou com você e com Sofia.
Como você pode ter certeza? Como eu posso ter certeza de que não vou me perder nesse mundo seu? Rafael pensou por um momento. Posso te mostrar alguma coisa? Amanhã, se você estiver disposta? O quê? De onde eu vim? Quem eu era antes de tudo isso? Talvez ajude você a entender que nem sempre foi assim. Beatriz olhou para ele, vendo vulnerabilidade genuína em seus olhos. E Sofia? Sofia vai estar na escola. Pode ser só nós dois. Ela respirou fundo. Tudo bem. Mas não estou prometendo nada. Não estou pedindo promessas. Só uma chance de te mostrar que pessoas como nós podem sim funcionar juntas. Na manhã seguinte, Rafael passou para buscar Beatriz num carro diferente. Não o sedã com motorista, mas um Honda Civic simples, que ele mesmo dirigia. Cadê o motorista? Ela perguntou entrando no carro. Joaquim só trabalha quando estou com Sofia. Quando sou só eu, prefiro dirigir. Eles saíram do centro de São Paulo em direção à periferia. Beatriz observou a paisagem mudar gradualmente, dos prédios espelhados para casas simples, de ruas largas para vielas estreitas. Onde estamos indo? Cidade Tiradentes, onde eu cresci. Eles pararam em frente a uma casa pequena, de 2 quartos, com uma varanda simples onde uma senhora de cabelos grisalhos regava plantas. Dona Irene! Rafael acenou. A mulher olhou, levou alguns segundos para reconhecê-lo. Depois, abriu um sorriso enorme. Rafael! Menino, quanto tempo? Muito tempo. Dona Irene, esta é Beatriz. Ah, a moça que o senhor falou. Dona Irene secou as mãos no avental. Que alegria conhecer. Beatriz olhou para Rafael surpresa. Você falou sobre mim? Rafa passou aqui mês passado, todo apaixonado, falando de uma moça linda que desenha borboletas. Dona Irene riu. Pensei que nunca ia conhecer. Dona Irene foi minha vizinha por 15 anos, Rafael explicou. Quando minha mãe trabalhava até tarde, ela cuidava de mim. Eles entraram na casa simples, mas impecavelmente limpa. Dona Irene fez café e trouxe um álbum de fotos. Olha só o Rafa com 12 anos. Ela mostrou uma foto de Rafael magro, de uniforme escolar, sorrindo sem alguns dentes. Menino mais estudioso que eu já vi, sempre com a cara enterrada nos livros. Beatriz folheou o álbum, vendo Rafael crescer nas fotos. Adolescente trabalhando numa oficina mecânica, jovem de uniforme da faculdade, sempre sorrindo, sempre com aqueles mesmos olhos gentis. Ele te contou que estudou bolsista? Dona Irene perguntou. Não. Bolsa integral no Mackenzie. Trabalhava de dia na oficina do seu Mário, estudava de noite. Fins de semana aqui em casa, porque a mãe dele fazia plantão no hospital. Rafael ficou levemente vermelho. Dona Irene... Que nada! A moça precisa saber que tipo de homem você é. Ela se virou para Beatriz. Sabe a primeira coisa que ele fez quando a empresa deu certo? O quê? Comprou uma casa para a mãe dele. Depois pagou cirurgia de catarata para mim que eu não tinha dinheiro. Depois botou todos os meninos da rua na escola particular. Beatriz olhou para Rafael, que estava claramente desconfortável com os elogios. Ele não mudou nada, sabe? Dona Irene continuou. Continua vindo aqui. Continua respeitoso. Continua o mesmo menino bom de sempre. Só que agora com dinheiro para ajudar todo mundo. Quando saíram da casa de Dona Irene, Beatriz estava silenciosa. Rafael a levou para almoçar numa lanchonete simples na mesma rua. Por que me trouxe aqui? Ela perguntou finalmente. Porque queria que você soubesse que entendo o que é não ter dinheiro. Entendo o que é trabalhar em 3 empregos para conseguir estudar. Entendo o que é olhar para pessoas ricas e achar que elas vivem num mundo diferente. E vivem. Alguns vivem. Eu escolhi não viver. Ele mexeu no refrigerante com o canudo. Beatriz, eu não quero que você seja parte do meu mundo rico. Eu quero que nós criemos nosso próprio mundo, onde dinheiro é só uma ferramenta para ajudar outras pessoas e garantir que Sofia tenha tudo o que precisa. E se eu não conseguir me adaptar? E se eu sempre me sentir inferior? Então a gente trabalha nisso juntos. Eu te ajudo a se sentir confortável,
Você me ajuda a não perder o pé no chão. Beatriz sorriu pela primeira vez em 2 semanas. Sofia realmente precisa de você? Sofia precisa de nós dois. Ela perdeu a mãe quando tinha 4 anos. Ontem, no hospital, foi a primeira vez em 2 anos que a vi se acalmar completamente com alguém que não fosse eu. E você? Você precisa de mim? Rafael estendeu a mão por cima da mesa, tocando os dedos dela. Eu passei 2 anos achando que nunca mais ia conseguir amar alguém, que nunca mais ia conseguir confiar em alguém. Você mudou isso. Beatriz entrelaçou os dedos com os dele. Eu tenho medo, Rafael. Eu também. Mas que tal termos medo juntos? Ela riu, sentindo como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. Posso estabelecer algumas regras? Todas que quiser. Primeira, eu pago minhas próprias contas, até me sentir confortável. Não aceito ajuda financeira. Concordo. Segunda, nada de presentes caros ou gestos extravagantes. Pelo menos não no começo. Concordo. Terceira, se não der certo, prometemos que vamos pensar primeiro no bem-estar da Sofia antes dos nossos sentimentos feridos. Essa é a mais fácil de todas. Eles terminaram o almoço conversando sobre expectativas, medos e esperanças. Quando Rafael a deixou em casa, Beatriz se sentia como se finalmente pudesse respirar de novo. Posso buscar você amanhã para jantar? Sofia está ansiosa para te ver de novo. Posso cozinhar eu desta vez? No meu apartamento? Rafael sorriu. Adoraria conhecer seu espaço. Naquela noite, Beatriz limpou o apartamento pequeno e planejou o cardápio mais elaborado que seu orçamento permitia. Pela primeira vez em 2 semanas, ela foi dormir ansiosa pelo dia seguinte. Não por medo, mas por antecipação. Do outro lado da cidade, Rafael contou para Sofia que Beatriz voltaria a fazer parte de suas vidas. Para sempre desta vez? Sofia perguntou. Estamos tentando, amor. Mas você sabe que essas coisas são complicadas. Posso fazer um desenho para ela? Claro que pode. Sofia passou 1 hora desenhando uma nova família, mas desta vez, em vez de figuras simples, ela desenhou borboletas. 3 borboletas voando juntas, coloridas e felizes. Pronto, ela mostrou orgulhosa. Somos nós 3. Borboletas que voam sempre juntas. Rafael beijou a testa da filha, sentindo esperança verdadeira pela primeira vez em semanas. Talvez, apenas talvez, eles conseguissem fazer isso funcionar. 6 meses se passaram desde o reencontro no hospital, e a vida de Beatriz havia mudado de formas que ela jamais imaginara possíveis. Não pela riqueza de Rafael, ela mantinha ferozmente sua independência financeira, mas pela forma como eles haviam construído uma parceria verdadeira, tanto pessoal quanto profissional. A mudança começou 3 semanas após a reconciliação, quando Rafael apareceu no grão inverso, com uma proposta inesperada. Tenho uma ideia, ele disse, sentando-se na mesa dela com 2 cafés. Mas quero que saiba que não tem nada a ver com nosso relacionamento. É puramente profissional. Beatriz levantou uma sobrancelha curiosa. Que tipo de ideia? A Fintech Revolution precisa de uma reformulação completa da identidade visual. Toda a comunicação, o site, os aplicativos. Queremos algo mais humano, mais acessível. E pensei em você. Não como favor, não como ajuda para a namorada, como profissional, porque vi seu portfólio e você é excelente no que faz. Beatriz inclinou a cabeça. Rafael, antes que diga não, me escuta. Você teria que apresentar proposta para o conselho, competir com outras agências, passar pelo processo seletivo normal. Se não ganhar, não ganha, e nosso relacionamento continua igual. A proposta mexeu com Beatriz de uma forma que ela não esperava. Era uma oportunidade gigantesca, mas também assustadora. Posso pensar? Claro, mas não demora muito. O edital sai semana que vem. Naquela noite, durante o jantar no apartamento pequeno dela, que havia se tornado tradição das quartas-feiras, Beatriz conversou sobre a proposta com Sofia. Bia, Sofia disse, mexendo no macarrão com brócolis que haviam cozinhado juntas. Se você ganhar, vai ficar muito ocupada? Talvez um pouco mais ocupada, sim. Por quê?
Porque gosto quando você está com a gente. Você me ensina coisas que a escola não ensina. Como o quê? Como que tristeza também pode virar coisa bonita, que nem nos seus desenhos. Rafael olhou para Beatriz por cima da cabeça de Sofia, com aquele sorriso suave que ela havia aprendido a reconhecer como seu "estou me apaixonando ainda mais" face. Sabe de uma coisa, Sofia? Beatriz disse. Se eu ganhar o projeto, você pode ser minha consultora júnior para a parte das cores. Os olhos de Sofia se iluminaram. Sério? Sério. Você entende de personalidade das cores melhor que qualquer adulto que eu conheça. Beatriz decidiu participar do processo seletivo. Passou 2 semanas preparando uma apresentação que, segundo suas próprias palavras, seria boa o suficiente para ganhar mesmo se Rafael fosse meu maior inimigo. O dia da apresentação foi tenso. Beatriz entrou na sala de reuniões da Fintech Revolution, vestindo o seu melhor blazer, comprado especialmente para a ocasião com o dinheiro de 3 projetos pequenos, e carregando uma proposta que havia consumido suas madrugadas por 15 dias. Rafael estava na reunião, mas como membro do conselho, não como namorado. Ele a tratou com a mesma formalidade profissional que usava com todos os outros fornecedores. Boa tarde, Sra. Oliveira. Pode nos apresentar sua proposta? Por 40 minutos, Beatriz apresentou uma visão de identidade visual que transformaria a Fintech Revolution de uma empresa fria e corporativa numa marca acessível e humana. Ela mostrou mock-ups de aplicativos mais intuitivos, uma linguagem visual que falava com diferentes classes sociais, uma comunicação que incluía pessoas como Dona Irene em vez de apenas executivos de terno. A proposta, ela concluiu, é fazer com que tecnologia financeira não seja mais um privilégio de quem já tem dinheiro, mas uma ferramenta de inclusão para quem mais precisa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz tentou ler as expressões dos 6 membros do conselho, mas todos pareciam de pedra. Obrigado, Sra. Oliveira, disse a diretora de marketing. Entraremos em contato em 1 semana. Quando Beatriz saiu do prédio, tinha certeza de que havia perdido. A apresentação havia sido boa, mas talvez boa demais, desafiadora demais para uma empresa tradicional. Rafael a alcançou no estacionamento. Como se sente? Ele perguntou. Como se tivesse acabado de me jogar de um penhasco. Ela riu nervosamente. Foi muito intimidador. Você foi incrível lá dentro. Não posso saber isso vindo de você. Você é suspeito. Então vou esperar você descobrir pelo conselho. A resposta chegou 5 dias depois. Beatriz estava no café quando seu telefone tocou. Sra. Oliveira? Aqui é Amanda Ribeiro, da Fintech Revolution. Gostaria de marcar uma reunião para discutirmos sua contratação. Beatriz quase derrubou o café. Contratação? Sua proposta foi aprovada por unanimidade. Quando podemos conversar sobre cronograma e valores? Naquela noite, Beatriz chegou ao apartamento de Rafael com Sofia tremendo de empolgação e nervosismo. Eu consegui, ela disse assim que Rafael abriu a porta. Eles aprovaram a proposta. Sofia correu para abraçá-la. Eu sabia. Papai disse que você ia ganhar. Ele disse isso? Disse que você é a pessoa mais talentosa que ele conhece e que seria burrice não contratar você. Rafael corou. Sofia, você não deveria repetir conversas particulares. Mas é verdade, Sofia protestou. Durante o jantar, eles conversaram sobre o projeto. Rafael explicou os prazos, as expectativas, como seria trabalhar com sua equipe. Vai ser estranho, Beatriz admitiu. Trabalhar com você. Por quê? Porque vou ter que ser profissional quando quero te beijar no meio das reuniões. Sofia fez uma careta. Eca, adultos são estranhos. Eles riram, e Beatriz percebeu como havia se tornado natural essa dinâmica familiar, como Sofia já fazia parte intrínseca de sua felicidade. Os meses seguintes foram intensos. Beatriz trabalhava no projeto da Fintech Revolution durante o dia, enquanto Sofia estava na escola, e passava as noites e fins de semana com sua nova família. Porque era isso que eles haviam se tornado, uma família. Sofia a chamava de Bia Mãe,
quando estava sonolenta. Rafael tocava piano para as duas nas noites de domingo. Beatriz ensinou Sofia a misturar tintas para criar novas cores, enquanto Rafael aprendeu a fazer tranças nos cabelos cacheados da filha. A identidade visual da Fintech Revolution foi lançada num evento em setembro. Beatriz estava nervosa, mas quando viu as reações do público, especialmente de pessoas como Dona Irene, que Rafael havia convidado especialmente, ela soube que havia acertado. Menina, Dona Irene a abraçou após a apresentação. Você fez uma coisa linda. Agora até eu entendo o que essa empresa do Rafa faz. O sucesso do projeto abriu portas para Beatriz que ela jamais imaginara. 3 grandes empresas a procuraram para projetos similares. Ela precisou contratar uma assistente, depois 2. Em 6 meses, saiu do Café Grão em Verso para um escritório próprio na Vila Madalena. Estou orgulhoso de você, Rafael disse numa tarde, visitando o escritório novo. Você construiu isso sozinha. Não sozinha. Você me deu a oportunidade. Eu te dei uma porta. Você que a abriu e mostrou que merecia estar ali. Foi numa quinta-feira de dezembro, exatamente 1 ano depois do primeiro encontro no café, que Rafael apareceu no escritório de Beatriz com Sofia. Temos uma reunião importante, ele disse misteriosamente. Que reunião? Com nossa consultora júnior de cores, ele apontou para Sofia, que segurava uma pasta pequena e tentava parecer séria. Eles se sentaram na mesa de reuniões. Sofia abriu a pasta com solenidade e tirou um desenho. Este é meu projeto final, ela anunciou. Uma família de borboletas para sempre. O desenho mostrava 3 borboletas, uma grande e escura, Rafael, uma média e colorida, Beatriz, e uma pequena e brilhante, Sofia, voando em círculo formando um coração. É lindo, Sofia, Beatriz disse emocionada. Mas não acabou, Sofia continuou. Papai, pode mostrar a parte dele do projeto? Rafael se levantou, mais nervoso do que Beatriz jamais o havia visto. Ele tirou uma pequena caixa azul do bolso. Beatriz, ele começou, a voz ligeiramente trêmula. 1 ano atrás você ofereceu um lugar na sua mesa para 2 pessoas perdidas. Você não sabia que estava oferecendo um lugar na sua vida, no seu coração. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia assistia tudo com atenção, como se fosse o evento mais importante do mundo. Você transformou nossa casa numa casa de verdade. Transformou Sofia numa menina segura e feliz. Me transformou em alguém que pode amar de novo. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Você aceita nos transformar oficialmente numa família? Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante com uma pequena esmeralda rodeada de diamantes pequenos. A pedra é verde, Sofia explicou séria, como esperança. E esperança deixa tudo mais bonito. Beatriz olhou para Rafael, depois para Sofia, depois para o anel. 1 ano atrás, ela estava sozinha, lutando para pagar as contas, achando que nunca encontraria alguém que a amasse pelo que era. Agora estava ali, com um homem que a respeitava, a admirava e a amava, e uma menina que a havia escolhido como segunda mãe. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim. Rafael colocou o anel em seu dedo, depois a beijou enquanto Sofia aplaudia e gritava. Conseguimos! Conseguimos o quê? Beatriz perguntou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ser uma família de verdade, Sofia explicou, como se fosse óbvio. O casamento foi 6 meses depois, numa cerimônia pequena no jardim da casa que Rafael havia comprado na Vila Madalena. Não uma mansão, mas uma casa familiar com quintal, onde Sofia podia brincar e Beatriz podia ter um ateliê com luz natural. Dona Marta do café fez o bolo. Dona Irene foi madrinha de Sofia. Marcos, sócio de Rafael, foi padrinho. A cerimônia foi simples, mas perfeita. Sofia foi a dama de honra, espalhando pétalas coloridas como se fossem borboletas. Quando o celebrante perguntou se alguém tinha objeções ao casamento, ela gritou, "Eu aprovo!", fazendo todos rirem. Durante a festa, Rafael tocou piano, enquanto Beatriz e Sofia dançavam no jardim. As 3 borboletas do desenho de Sofia haviam se tornado realidade.
Você está feliz? Rafael perguntou quando estavam sozinhos por um momento. Estou completa, Beatriz respondeu. Pela primeira vez na vida, estou exatamente onde deveria estar. Com quem deveria estar? Com quem deveria estar? Sofia apareceu correndo, interrompendo o momento romântico. Bia, mãe! Papai! Vem ver o que eu achei! Ela os levou até o canto do jardim, onde uma borboleta real, amarela e preta, havia pousado numa flor. Olha! Sofia sussurrou maravilhada. Ela veio para a nossa festa. Os três ficaram ali, observando a borboleta em silêncio. Depois ela voou, subindo alto até desaparecer no céu azul de São Paulo. Para onde ela foi? Sofia perguntou. Para espalhar a notícia, Beatriz disse, abraçando a menina. Para contar para todas as outras borboletas que encontramos nossa família. E que vamos ficar juntos para sempre. Para sempre, Rafael confirmou, abraçando as duas. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu em sua nova cama, no seu novo quarto, na sua nova casa, Beatriz e Rafael ficaram na varanda olhando as luzes da cidade. 1 ano atrás, Beatriz disse, se alguém me dissesse que eu estaria aqui hoje, eu não acreditaria. Em qual parte? Na casa, no casamento ou na Sofia te chamando de mãe? Em ter encontrado vocês. Em ter descoberto que amor de verdade existe, que família pode ser construída, que sonhos podem se realizar de formas que a gente nem imaginava. Rafael a puxou para mais perto. E agora? Qual é o próximo sonho? Beatriz sorriu, tocando a barriga ainda plana. Que tal darmos um irmãozinho ou irmãzinha para Sofia? Rafael a olhou, surpreso e emocionado. Você está... Ainda não, mas estou pronta. Estamos prontos. Sofia vai ficar maluca de felicidade. Vai poder ensinar sobre personalidades das cores para o bebê. Eles riram, imaginando Sofia explicando pacientemente para um recém-nascido por que amarelo era cor de alegria e azul era cor de calma. Te amo, Rafael disse. Também te amo. Amo vocês dois. Amo nossa família maluca e perfeita. Família borboleta? Família borboleta. No quarto ao lado, Sofia dormia abraçada com um desenho novo. 4 borboletas desta vez, voando juntas numa dança eterna de cores e amor. E no jardim lá embaixo, entre as flores que Beatriz havia plantado, mais borboletas reais vinham visitar, como se soubessem que aquela casa estava cheia do tipo de amor que faz tudo mais bonito, mais colorido, mais verdadeiro. A vida havia ensinado a todos eles que as melhores histórias começam com gentileza, crescem com confiança e se transformam em algo maior que a soma de suas partes. Uma família, uma borboleta que voa para sempre, carregando em suas asas todas as cores do amor verdadeiro. E assim, numa tarde qualquer, numa mesa de café dividida, 3 vidas se entrelaçaram para sempre, provando que às vezes os finais felizes começam com os gestos mais simples. Oferecer um lugar na mesa para quem precisa de um lugar no mundo.